Nesta aula, veremos como realizar um faceamento adequado com o emprego da função de interpolação circular associada à função de interpolação linear. Inicialmente, com o programa da aula anterior aberto, iremos fazer algumas considerações a seu respeito. Está pronto? Vamos lá! Na simulação do processo de faceamento, podemos verificar que a entrada da ferramenta na peça é feita descrevendo uma trajetória linear, e que a ferramenta sai e entra da peça diversas vezes durante a usinagem. Em alguns casos específicos de usinagem de face, essa pode ser a única maneira de procedermos. No entanto, na maioria das vezes, esse não é o padrão adequado de usinagem para ser utilizado. Vejamos a animação para descobrir por quê. Observe que a entrada do corte feita linearmente causa um impacto inicial excessivo nas pastilhas da ferramenta. Isso ocasiona uma série de consequências que devem ser evitadas durante a usinagem. Mas há uma maneira de minimizarmos o esforço inicial, o impacto e as vibrações decorrentes da entrada da ferramenta na peça. Observe. Na entrada da ferramenta, sempre que possível, devemos realizar a interpolação circular. Essa medida evitará tensão prejudicial na aresta de corte ou tendências de trepidação. Outra sugestão é realizar uma redução do avanço na entrada. Recomendamos também que a programação seja de modo a fazer com que a fresa fique sempre em contato com a peça. Portanto, é necessário substituirmos os passes paralelos de trajetórias lineares por um movimento em espiral, alternando entre as funções de interpolação linear e circular. Observe que não podemos simplesmente mudar a direção da trajetória em um ângulo de 90 graus, pois é preciso que a fresa esteja em constante movimento. Intercalando a aplicação da função de interpolação linear com a função de interpolação circular, poderemos realizar esse movimento. Vamos aprender como programar as interpolações circulares. Para que possamos programar um arco no sentido horário, utilizamos a função G02. Já em sentido anti-horário, usamos a função G03. O bloco de ambas as interpolações são compostos pelos seguintes elementos. Primeiro, temos as coordenadas XY que especificam o ponto onde termina o arco. Segundo, temos o valor do raio que é escrito com a função R seguida do respectivo valor. Outra alternativa em lugar do parâmetro R é utilizarmos os parâmetros I e J para definir a posição do centro do arco, sendo que I é paralelo ao eixo X e J é paralelo ao eixo Y. Esses parâmetros são programados tomando-se como referência a posição da ferramenta no início do arco ao ponto central do arco. O ponto que indica o início do arco é descrito no bloco anterior, ou seja, a interpolação circular irá iniciar a partir do ponto em que a ferramenta parou no final da execução do bloco anterior. Então, vamos aprender na prática. Antes de programarmos a interpolação circular, devemos realizar alguns ajustes no programa da aula anterior para continuar. Com o programa da aula anterior aberto, podemos iniciar excluindo do bloco 35 ao bloco 95. Em seguida, alteramos as coordenadas do bloco de aproximação para x-12, y20 e z2. Alteramos também as coordenadas do bloco de interpolação linear, excluindo os valores existentes e adicionando z-2. No bloco seguinte, inserimos x30 e ativamos o fluido de corte com M8. No próximo bloco, podemos iniciar a função de interpolação circular anti-horária com a função G03, seguida das coordenadas do ponto final do arco x50 e y40. Se inserirmos I0, não haverá deslocamento do centro do arco em X. Dessa forma, o centro do arco ficará na direção da ferramenta. Podemos inserir x20. Dessa forma, vamos deslocar o centro do arco 20 mm em Y. Em seguida, finalizamos o bloco. Agora vamos inserir um bloco de interpolação linear.
indicando a trajetória até y60. No próximo bloco, podemos iniciar uma interpolação circular horária com a função G02. Inserimos as coordenadas x70 e y80 para o ponto final do arco. Desta vez, utilizaremos o parâmetro raio. Para isso, inserimos R20 para criarmos um arco idêntico ao anterior, mas de sentido horário. No bloco seguinte, alternamos novamente para a função G01 e inserimos x112 como ponto final da interpolação linear. Finalizamos ajustando os dois últimos blocos previamente escritos e realizamos a simulação. Nessa aula aprendemos o método adequado de faseamento realizando entradas suaves e permanecendo com a ferramenta em constante contato com a peça. Com relação às interpolações circulares, aprendemos dois métodos de indicar o centro do arco, sendo que a escolha do método mais adequado será em função das características de usinagem, geometria da peça, informações de cota no desenho de detalhamento, entre outras. Por fim, aprendemos como utilizar as funções de interpolação linear e circular intercaladas no programa. Fique atento! Na próxima aula iremos aplicar esses conceitos para realizar o faseamento da peça, que desta vez será de acordo com os parâmetros adequados de usinagem.